Nós começamos o nosso trabalho na cidade de Tupã, já faz muito tempo, hein? Foi em 1979. Iniciamos a loja Bom Jesus. Mas antes disso, meu pai, ele trabalhou nas lojas de móveis lá que chamava Rainha das Máquinas. Inclusive, o Mahamed, que mora aqui em Dracena, um engenheiro civil, amigão da gente, meu pai trabalhava para o pai dele, seu Tufi Abuzedin. E antes de ele começar a trabalhar lá, meu pai morava no sítio com os irmãos, né? Meu avô era administrador de uma fazenda. E nisso meu pai pediu emprego para o seu Tufi, né? E meu pai começou a trabalhar. Então começou a aprender a mexer com máquina de costura, ele reformava fogão. Eu saía nas casas, eu tinha moleque, 6 anos, já saía perguntando se tinha fogão, máquina de costura para arrumar. Aí, à noite, meu pai passava com o jipão lá do seu Tufi e pegava as máquinas de costura, os fogões, levava para casa. Eu lembro minha mãe, junto com ele lá, né, fazendo o crochê e tal, e meu pai arrumando, fazendo companhia para ele ali, né? Então, essa é uma coisa que marcou, né, que tá na memória. E quando meu pai ia fazer entrega para os sítios afora, naquela época não tinha energia. Então, quando chegava energia numa propriedade, todo mundo queria comprar os eletrodomésticos, porque antes o ferro era a base de carvão, né? E aí não tinha geladeira, não tinha nada elétrico. E aí o povo comprava tudo. E aí eles ficavam muito agradecidos. Aí eles davam o que eles tinham no pomar, dava frango, pocã, melancia. E eu lembro que enchia a nossa área quando meu pai chegava, né, desse trabalho. Naquela época também instalava antena. Nem falava nem antena parabólica, né? É antena espinha de peixe, mas o pessoal falava antena escama de peixe, onde já se viu, né? E aí falava também, eu quero comprar um qualidificador. Na verdade, é um liquidificador, né? Então, tem essas coisas que a gente vai guardando, né? Eu, quando estudava com meus colegas, eles falavam, vai na Bom Jesus, né? Telefone não tem, tudo alugação, né? E aí tem muita história, né? E eu saía vendendo, eu vendia ovos, eu pegava a carriolinha, né? Naquela época eu já era comerciante. Tava na veia já. Já estava na veia. E aí fomos crescendo, as coisas foram acontecendo, e aí que surgiu, né, a oportunidade do meu pai sair dessa sociedade aí dos 2 irmãos. Irmãos não, eram patrícios, né? Seu Tufi e seu Shafique. Lá, isso na época de 1970. Eu lembro bem que foi bem na época da Copa do Mundo, né? 70 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Então eu lembro disso aí, muito bem. Hoje já é mais de 200, né? E aí, cara, meu pai trabalhando lá e tal, aí essa sociedade não deu certo, esse senhor mudou, abriu uma loja lá na Rua Imorés, em Tupã, e chamou meu pai para trabalhar com ele. Mas meu pai, ele fez um grande legado nessa família, né? Através do trabalho do meu pai, esse seu Tufi conseguiu formar os filhos dele, um engenheiro, um que é médico e as filhas também, né? Então, eles têm muita gratidão. Meu pai tem 80 anos, vai fazer 81 agora, e nós fizemos uma festa para ele de 70 anos. E essa senhora, que é a esposa do seu Tufi, veio de Campinas, junto com os outros filhos. O Mohamed também saiu daqui, foi lá e fizemos uma surpresa. Foi uma festa maravilhosa. Foi muito bom. Okay. E aí, essa loja do povo, meu pai sempre pedindo para ele, olha, a gente precisa comprar uma casa, o senhor precisa ajudar a gente e tal. Mas o turco não estava nem aí, não. Ainda mais turco, né? E aí eu lembrava que meu pai, como era vendedor, eu levava marmita para ele, né? E eu morava longe, eu morava lá na Vila Barca, até chegar lá no centro da cidade, dava uns bons quarteirões, mas eu ia com maior alegria, né? E aí chegou uma hora que viu que não ia sair nada desse turco. O meu pai, ele vinha em várias cidades buscar mercadoria, móveis, e aí ele fez uma amizade com o senhor Manuel Henrique Jorge, de Adamantina. Eles tinham a fábrica de móveis Esquadrias Portuguesa. E nisso, meu pai conversando, ele falou, não, vamos montar uma sociedade. Aí montou uma sociedade, a Modelar chamava. Mas não é essa Modelar que tinha lá em Rio Preto, não. Recebeu o nome de A Modelar, mas não era essa de outras, essas famosas, vamos dizer assim, né? E eu sei que aí começou, né, essa empresa e tal, mas o turco perdendo os clientes, ele falou, estou enrolado, né? Aí ele comprou a loja Modelar. Olha só. E aí não dava para concorrer, ele ofereceu na época um salário
para mim, 1 para o meu irmão e 2 para o meu pai. E eu me lembro que eu chorei no canto da loja. Desculpa. Imagina. E falei assim, se o senhor trabalhar para esse turco, eu me mato. Porque eu já sabia como trabalhar. Aí eu falei para eles, né, vocês já têm o trabalho de vocês, acho que vocês têm que deixar a gente seguir a nossa vida agora. Até um dia a esposa desse senhor foi lá em casa, tudo, e eu fui sem educação, acabei até tocando ela de casa. Eu falei para ela, olha, deixa a gente seguir a nossa vida, vocês já têm a de vocês, né? Vocês seguem a de vocês, nós vamos seguir a nossa. Quantos anos você tinha? E aí a Bom Jesus começou em 1979. Eu nasci em 64, faz as contas. Era um molecão, né? 14 Uma anos? criança. Naquela época não tinha computador, a gente fazia tudo na fichinha, na né? mão. O controle de estoque, Só que a isso lápis. você já estava em Tupã, Não, tudo em Tupã. Tudo em Tupã. Essa história Entendi. é tudo em Tupã, né? E aí começamos a Bom Jesus, tudo. E aí o turco queria comprar Bom Jesus também. Aí teve que chegar no irmão Tá do pior meu que as pai. empresas chinesas. O irmão do meu pai, que já é falecido, e chamava Marião, né? Mário Pantolfi. E aí ele deu um chega nesse turco aí, e o turco parou de encher o saco.